A mudança substancial no quadro político brasileiro nas duas últimas décadas corresponde ao término do regime de exceção sob os militares, tendo sido criadas todas as condições para a reconstituição do sistema democrático representativo. Assim, regressam ao país as lideranças de oposição que se encontravam no exílio beneficiadas por lei de anistia. Suspendem-se as restrições ao funcionamento do parlamento, reconquista-se plena liberdade de imprensa, o judiciário é colocado a salvo de aposentadorias compulsórias e assim por diante. Embora a legislação correspondente não haja sido integralmente adaptada à nova circunstância, preservando-se restrições ao seu exercício, as greves não são reprimidas. Chega ao fim o bipartidarismo, e realizam-se eleições livres para os governos estaduais em 1982. Tudo isso ainda no último governo chefiado por um militar, o general João Figueiredo. Supostamente a tarefa primordial deveria consistir no reordenamento institucional e na reconstituição de convivência pacífica. Na transição espanhola do franquismo para o regime democrático, as diversas forças políticas firmaram um pacto segundo o qual as divisões que levaram à guerra civil, a derrota dos republicanos e a decênios de ditadura não seriam ressuscitadas. As regras do jogo seriam respeitadas por todos e assim, preservando-se restrições ao seu exercício, as greves não são reprimidas. Chega ao fim o bipartidarismo, e realizam-se eleições livres para os governos estaduais em 1982. Tudo isso ainda no último governo chefiado por um militar, o general João Figueiredo. Supostamente a tarefa primordial deveria consistir no reordenamento institucional e na reconstituição de convivência pacífica. Na transição espanhola do franquismo para o regime democrático, as diversas forças políticas firmaram um pacto segundo o qual as divisões que levaram à guerra civil, a derrota dos republicanos e a decênios de ditadura não seriam ressuscitadas. As regras do jogo seriam respeitadas por todos e assim ocorreu. Evitou-se a caça às bruxas. Ninguém contestava a restauração da monarquia e os partidos políticos, entregues a si mesmos, trataram de fixar seu posicionamento na sociedade por meio da disputa do eleitorado. No Brasil, nada disso ocorreu. Os que haviam aderido ao terrorismo e à luta armada não reviram aquelas posições nem reconheceram que suas ações só serviram para prolongar a existência no seio das forças armadas das facções que entendiam devessem ingerir-se diretamente na política. Quando o último governante militar recusou-se a convocar eleições diretas para a sua substituição na presidência da República, o desejo dos extremistas era virar a mesa, pouco importando-lhes se gestos impensados pudessem precipitar o país na guerra civil. Em consequência, grande parte da oposição não valorizou a solução pacífica então negociada. As eleições seriam indiretas como queria o governo, mas o eleito poderia sair das fileiras da oposição, hipótese que os militares inicialmente não admitiam. A morte do eleito no colégio eleitoral. O presidente Tancredo Neves tampouco sensibilizou os mencionados setores da oposição, que tudo fizeram para inviabilizar o governo José Sarney. Em suma, progressivamente evidenciou-se que o socialismo brasileiro mantinha-se fiel à sua tradição autoritária, mais afeiçoada ao totalitarismo soviético que ao socialismo democrático ocidental. Assim, a tarefa magna de reconstituir a convivência democrática no país não lhes dizia respeito. Comportavam-se como se os militares tivessem abandonado o governo por fraqueza, e o governo Sarney não passasse de um fantoche da ditadura. Desse modo, não demonstravam qualquer empenho em respeitar as regras do jogo. Houve, entretanto, outra grande mudança no quadro político do país. Em ditadura militar, o PT firmou-se abertamente no campo daqueles que preferiram soluções de força. Contudo, os êxitos eleitorais que viriam a experimentar forçaram-no a uma atuação dúbia, isto é, passam a admitir a conquista do poder pelo voto, mas para substituir, progressivamente, o sistema representativo pelo sistema cooptativo, invenção dos regimes totalitários. Há, contudo,
mudança vinda de fora que cria um raio de esperança no tocante ao reconhecimento, pelos socialistas, da superioridade do sistema democrático representativo sobre as fórmulas totalitárias postas em circulação pelos comunistas. Temos em vista os acontecimentos de fins de década de 80 e início dos anos 90, a derrubada do Muro de Berlim e o fim da